Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e estou aqui hoje para apresentar para vocês o 5º episódio do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje, a gente terá como convidado o professor Dr. Eduardo França, professor do Departamento de Letras da UFPE. O professor Eduardo vai discutir um pouco algumas questões relacionadas à psicologia na literatura. O debate está muito legal, não percam. A gente agradece o professor Eduardo antecipadamente pelo aceite do convite e agradecemos também as alunas petianas que irão conduzir a entrevista, as alunas Júlia Castro e Thaís Caetano. Não percam o debate, está muito legal. Antes de ir para o debate, entretanto, gostaria que vocês dessem um like aqui, compartilhassem e também se inscrevessem no canal. Isso vai ajudar bastante a divulgação científica na área de letras que o grupo PET Letras está produzindo para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima. Oi, gente. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de letras francês e também petiana. E estou aqui com Júlia, também é petiana, para a gente entrevistar o professor Eduardo França, que vai nos ajudar hoje a falar sobre o tema, que é sobre literatura e psicologia. Ele é formado em psicologia, porém ele também é doutor em teoria da literatura pelo programa de pós-graduação daqui da UFPE e também é mestre pelo mesmo programa. E as áreas de interesse dele é sobre literatura brasileira, romantismo, literatura e humor, Machado de Assis e diálogos entre literatura e psicanálise. Tudo bom, professor? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar. Bom. Agradecemos a sua participação, professor. Para começar, você poderia explicar para a gente em que ponto a literatura e a psicologia se encontram, visto que parecem ser áreas um tanto distintas uma da outra, quando as pessoas passaram a uni-las? Veja, é importante a gente pensar que até o século XIX não existia a psicologia como a gente conhece hoje, como prática clínica ou como curso universitário, por exemplo. Da mesma forma que também não existia sociologia. Então, a literatura, de uma certa forma, ela preenchia uma lacuna, ou a literatura, de certa forma, ela oferecia aos leitores esse olhar, seja psicológico ou seja sociológico, tá certo? A partir do século XIX, a partir do século XX, basicamente a partir do século XX, Freud teve um papel muito importante na aproximação entre a literatura e eu falar psicanálise, porque é uma das vertentes possíveis da psicologia, tá certo? É muito importante porque desde o primeiro momento da sua obra ele aponta grandes clássicos da literatura ocidental como sendo a matéria-prima a partir da qual ele forjaria a sua teoria. Ou seja, Freud escreveu sua teoria muito atento à sua prática clínica, mas também muito atento ao que os grandes escritores escreveram sobre o comportamento humano. Então, desde o princípio de sua obra, ele sempre foi muito atento aos grandes clássicos. E com Freud, a literatura e a psicologia se tornaram cada vez mais próximas. Cada vez mais próximas, ao ponto de Freud dizer, literalmente, que nunca falou nada que não já tivesse sido dito antes por grandes poetas ou pelos grandes escritores, sabe? O que eu acho que a psicologia e a literatura se aproximam é que ambas têm eu vou usar uma expressão simples. Eu acho que tanto a literatura como a psicologia, quando fala psicologia, podem entender como psicanálise, elas desconfiam do cotidiano. Elas desconfiam da normatização da realidade, desconfiam de um projeto racional, consciente. Ambos, seja literatura ou seja psicanálise, eles oferecem ao leitor a possibilidade de você ressignificar a realidade. Ou seja, olhar para aquilo que é sempre visto de uma maneira banalizada, cotidiana, comum, e investigar, tentar entender por que as pessoas agem do jeito que agem, tentar entender que aquilo que parece ser absolutamente consensual, na verdade, traz consigo informações profundas e às vezes escondidas sobre o ser humano. É isso que tanto a psicanálise quanto a descoberta do inconsciente por Freud é isso, é mostrar que
Por detrás daquilo que parece ser óbvio, há razões inconscientes, profundas, de que nem o próprio sujeito conhece. A literatura é a mesma coisa. A literatura oferece a possibilidade de você... Eu vou usar uma expressão que eu gosto muito. A literatura, ela desnaturaliza a vida. Ou seja, ela tira a vida do automatismo e nos oferece a possibilidade de ressignificá-la. Ou seja, e daí, talvez, seja a grande importância de você trabalhar a literatura com adolescentes. Por que eu estou falando isso? Quando você imagina que as pessoas, na grande maioria das vezes, elas acham que a vida é do jeito que lhe parece, ou seja, a vida é e está aí, tanto a literatura quanto a psicanálise, elas desvelam novas possibilidades de significação. O que é importante a gente prestar atenção é que não é que a psicanálise e a literatura elas ofereçam necessariamente novos sentidos da realidade. Cada psicanalista, cada grande escritor pode oferecer. Esse é o ponto de vista particular e isso é o que caracteriza um grande escritor, certo? Mas o que eu chamo a atenção é que a literatura como um discurso, e a psicanálise como um discurso, antes de oferecer novas interpretações sobre a realidade, elas desnaturalizam a vida e oferecem novas possibilidades de significação. Ou seja, ambos oferecem ao sujeito, ao leitor, ao paciente ou ao leitor da psicanálise a chance de dizer assim, olha, será que a realidade não poderia ser lida de outra forma? Será que as coisas não poderiam ser compreendidas de outro jeito? Então, eu acho que essas duas teorias, principalmente a partir de Freud, elas, quando se encontram, elas, na verdade, uma reforça a outra. Quer dizer, são dois discursos que se alimentam mutuamente. É muito difícil você imaginar a psicanálise sem a literatura. Eu digo isso em dois sentidos. É difícil você imaginar Freud, o ponto de vista de Freud sobre a realidade, sobre o mundo, sobre o comportamento, sem o conhecimento que ele tinha de literatura. Isso fica claro nas obras dele, sabe? Ele fala o tempo todo. Ele era obcecado por literatura. Ele pensava em literatura demais. Ele tinha um grupo de estudos sobre Cervantes. Ele era apaixonado por Shakespeare, sabe? Goethe é um dos autores que mais aparece na sua obra. Então é difícil você imaginar a emergência, o surgimento daquele pensamento freudiano sem que ele carregasse consigo o arcabouço que os grandes escritores ofereceram, sabe? Essa desconfiança que eu lhe disse, essa sabedoria de duvidar da realidade, de questionar o comportamento humano. Tem uma frase de Machado que é muito boa, que ele diz mais ou menos assim, com as palavras, eu tenho uma espécie de obsessão de saber o que tem dentro das nozes. Ou seja, o que tem lá de dentro? O que leva as pessoas a agirem do jeito que agem? Então, por um lado, há essa questão pessoal, intelectual de Freud, e por outro, a literatura passa a ter um papel muito importante dentro da psicanálise como legitimadora. Isso é interessante. Se você observar em Freud, ele tanto utiliza a literatura para exemplificar, porque é interessante isso. Como a gente não pode entrar num consultório de Freud e ouvir o que ele fazia, e ver ele atendendo, o que Freud faz? Freud ele oferece a literatura como exemplo de casos. Então, quando ele fala sobre o complexo de Édipo, quando ele fala sobre determinados comportamentos aparentemente patológicos, algumas excentricidades, ou a possibilidade de você reconhecer naquilo que é muito banalizado algo extraordinário, ele mostra através da literatura isso. Então, a literatura serve como um grande instrumento para a psicanálise, mas também serve como legitimadora. Não foram poucas as vezes em que Freud, quando ele queria dizer que o que ele estava falando fazia sentido, que ele dizia, vejam, eu estou falando isso, mas isso já estava em Sófocles. Vejam, eu estou falando isso, mas isso já estava em Dostoiévski, isso já estava em Goethe, isso já estava em vários outros autores. Então, tem o papel, para resumir, porque a gente já está na primeira pergunta, né? E Freud é extremamente impactado intelectualmente, pessoalmente, pela literatura. A literatura serve como um instrumento argumentativo, na medida em que ela parece ser uma exemplificações de suas teorias, e ao mesmo tempo como legitimadora das suas teorias, sabe? Então, o que parece ser tão distante, na verdade, é extremamente próximo. É extremamente próximo à literatura e à psicologia, à literatura e à psicanálise. Obrigada. E a gente sabe que existem várias vertentes quanto a literatura e a psicologia, elas vão se unir. Mas a gente quer saber um pouquinho sobre a psicocrítica. Você poderia, assim, elucidar um pouco para a gente, iluminar o nosso caminho? Bom, ou seja, o nome psicocrítica
Eu nem gosto muito desse nome, né? Porque parece coisa psicográfica, alguma coisa meio espírita. Não tem nada contra o espírito, mas eu acho meio estranho. Na verdade, o que o psicocrítico seria uma espécie de abordagem da literatura que privilegia uma leitura psicológica dos personagens ou das situações, sabe? Vamos tentar contextualizar um pouquinho no caso da literatura brasileira e mais importante, da crítica literária brasileira. Essa pergunta que você me fez no princípio, que é legítima e enfim, é válida, há campos aparentemente distantes. Ninguém supõe distância entre a literatura e a sociologia. Ninguém supõe distância entre a literatura e a história. Se você observar a história da crítica literária brasileira, nossos grandes críticos tinham formação, muitos deles tinham formação sociológica, muitos deles passeavam pelo campo da história. Enquanto que a psicologia parecia sempre algo meio distante, algo meio intruso. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: o que se chama de psicocrítica é um olhar do crítico literário que, quando olha para a literatura, ele privilegia a análise psicológica dos personagens, tomando-os dentro da possibilidade do bom senso, aqueles personagens como sendo reproduções, mimetizações, imitações dos seres humanos, dos nossos comportamentos. Se a gente pensar em Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, ele dizia: olha, os personagens, o que o autor faz, o que aparece no teatro, no drama, na tragédia, é a representação do comportamento humano, a representação das atitudes dos seres humanos, certo? Nesse sentido, a psicocrítica, isso está chamando de psicocrítica, ela vai olhar para os personagens e falar: bem, eu vou interpretá-los como um ser humano, dentro das possibilidades que a obra oferece, dentro das possibilidades que a ficção oferece. O que eu queria chamar a atenção em relação a isso é o seguinte: a psicanálise, ela não é uma teoria da literatura, e a psicanálise não nasce dentro da crítica literária. A psicanálise é um instrumento extraliterário, é um instrumento intelectual, no caso particularmente da psicanálise, o que a diferencia talvez de outros grandes saberes que dialogam sempre com a psicanálise, como o marxismo, a filosofia, é que ela também é uma prática clínica. A psicanálise se fundamenta, no final das contas, através do consultório. Se está com um problema, vai lá conversar com o analista, né? Ela não é uma teoria da literatura. No entanto, o seu impacto foi tão forte que em qualquer manual da literatura você encontra teoria da psicanálise como sendo uma teoria da literatura, não é isso? E faz todo sentido. O que eu quero chamar a atenção, e que eu acho que é muito importante a gente pensar, que a análise psicológica de um personagem, ela não diz se a obra é boa, se a obra é sofisticada. Percebe o que eu estou querendo dizer? A análise psicológica do personagem, ela não é uma análise estética e formal. Pode ser. O crítico literário, ele pode sim tentar reconhecer na relação entre psicologia e literatura uma via de mão dupla, na qual a psicologia, a análise psicológica dos personagens se revela através da forma literária, tá certo? Mas é importante a gente não cair nessa roubada de analisar psicologicamente todas as obras sem ter o bom senso de lembrar que a literatura é antes de tudo literatura, que a literatura é antes de tudo ficção e que a forma literária deve ser respeitada, entende? Eu acho que é importante a gente tentar entender qual é a demanda da obra. Cada obra sugere um olhar particular, cada obra sugere um olhar específico, entende? Então, o crítico literário deve estar muito atento a esse aspecto. Certo. Obrigada, professor. Com a resposta do senhor, eu pensei muito na obra Lolita, de Vladimir Nabokov, por exemplo, sim, e que se encaixa perfeitamente nessa descrição. Exatamente. Deixa eu fazer só um comentário interessante em relação a Lolita. Eu li Lolita faz muito tempo e eu lembro que quando eu li no começo da graduação eu fiquei muito impactado, né? É um livraço, né? Lolita, 3 sílabas que tocam sair da boca, né? Lolita. E você veja que interessante. Toda crítica literária revela um ponto de vista. Toda crítica literária revela um ponto de vista. Um olhar psicológico sobre uma obra literária revela que você quer encontrar nessa obra questões psicológicas. Um olhar mais sociológico revela que você quer, enfim, e assim vai. É importante perceber que um olhar crítico, como por exemplo o olhar psicológico, o olhar psicanalítico, ele pode reafirmar ou ressaltar determinados aspectos de uma obra literária ao ponto tal dessa obra passar a ser ressignificada completamente. Eu vou dar 2 exemplos.
Um exemplo que não é psicanalítico, outro psicanalista, só para vocês terem noção. Lolita. Você leu o romance, você deve lembrar mais do que eu, porque você deve ter lido há menos tempo. Ele não tem a ênfase. A Lolita, particularmente, ela não é desenhada de maneira tão erótica quanto aparece na adaptação de Kubrick para o cinema. Sim, sim. Então, aquilo ali é um olhar crítico do diretor. Aquilo ali é o leitor, o roteirista, o diretor, lançando sobre um filme uma ressignificação. Entende? A partir daquele momento, a partir daquele cartaz emblemático do filme, todo mundo que pega Lolita já pensa em algo sexualizado, algo sexual. Quando na verdade é muito mais uma tragédia, um drama psicológico arrebatador, que é uma questão... tem erotismo, mas não é... No livro não parece ser tão importante, tão determinante quanto no filme. Outro exemplo que eu acho importante dar é Shakespeare. Freud era obcecado por Shakespeare. Tinha um livro de um crítico, psicanalista, historiador inglês muito importante chamado Peter Gay. E tem um livro dele chamado Lendo Freud. E ele diz que Freud era tão obcecado por Shakespeare que quando ele estava atendendo algum paciente citava Shakespeare, ele meio que interrompia a sessão e perguntava para o paciente: mas o que você acha dessa obra? O que você acha disso? Ele era louco para saber quem era Shakespeare de verdade. Esse crítico, teórico, psicanalista Peter Gay, que é partidário da psicanálise, faz leituras psicanalíticas de obras literárias, ele diz uma frase muito... Eu não sei, agora eu admito que eu estou confundindo se é ele ou é Harold Bloom, que é outro grande crítico literário também, que trabalha com Freud, também é partidário de Freud. Eu tenho para mim que é Harold Bloom. Eu acho que eu falei de Peter Gay porque eu estava com mais vontade de falar sobre a obsessão de Freud por Peter Gay. Tá vendo a psicanálise explicando o meu ato falho. Isso é a psicanálise explicando o meu ato falho. Harold Bloom fala assim, olha, a interpretação de Freud em relação a Hamlet, ela é tão forte, ela é tão determinante, que a gente esquece que antes de Freud, Shakespeare teve mais de 400 anos de interpretação. Shakespeare existe há 400 anos antes de Freud, e não é Shakespeare que é freudiano, é Freud que é shakespeariano. Entende? Então, o olhar freudiano, por exemplo, durante muito tempo não se sabe, eu não sou especialista em literatura inglesa, eu estou falando pelo que eu li, inclusive, de Freud em relação a Shakespeare e tal, mas durante muito tempo a pergunta que se fazia era tentar definir o caráter de Hamlet. Sabe, o caráter indeciso de Hamlet, por que ele não conseguia se vingar do pai. E Freud vem com uma interpretação assim, muito certeira e que eu acho que respeita os limites da obra, porque tudo que ele fala é baseado no que a obra oferece. Isso tem a ver com o que a gente estava falando. Ele escuta a obra e fala: a obra tem um problema no sentido de questão. Qual é o problema que a obra demanda? O que ela quer ser resolvido? Ela quer lançar para o leitor a pergunta: por que o personagem principal dessa tragédia não resolve esse problema? Por que ele não se vinga do pai, da morte do pai? E Shakespeare vai dizer: olha, há uma questão identificatória aí, uma questão edípica. Hamlet, na verdade, se identifica com o tio assassino porque ele fez tudo que uma criança inconscientemente um dia quis fazer: matar o pai e se deitar com a mãe. Então, Hamlet olha para o tio e fala: eu não consigo me vingar dele porque eu me vejo nele. Ele fez o que eu sempre quis fazer. Ele mata meu pai, coisa que eu sempre quis fazer, e se casa com minha mãe, coisa que eu também sempre quis fazer. Essa interpretação edipiana de Hamlet, e aí nesse caso, eu vou abrir um pequeno parênteses, óbvio que no final das contas é sempre importante você concordar ou não com as coisas, se dá o direito disso. Mas a questão fundamental aqui não é concordar ou discordar. A questão mais importante aqui é tentar entender o lugar dessa crítica. Ou seja, qual é a função dela, qual é o objetivo dela. Ela quer lançar um olhar psicológico sobre a obra. Ela quer olhar aquele personagem como se ele fosse um ser humano e quer tentar entender por que o personagem age daquele jeito, respeitando os limites da obra, respeitando a forma da obra, sem apelar para algo que no começo do século XX, infelizmente, chegou a estigmatizar a leitura psicanalítica de obras literárias, que é o biografismo, por exemplo. Nesse caso, Freud faz uma alusão só. Freud só faz uma alusão nesse texto à vida de Shakespeare. Parece que Shakespeare tinha um filho chamado Hamlet, alguma coisa parecida assim. Mas isso é absolutamente irrelevante em relação à crítica. Então, esse é um exemplo de como uma obra parece ser resolvida, ela ganha significação a partir desse olhar, você pode chamar de psicocrítico, desse olhar psicológico, ou desse olhar psicanalítico, sabe? A gente sabe que aqui no Brasil, um autor que dá uma grande importância a esse aspecto psicológico dos personagens é Machado de Assis. Então, a gente gostaria de saber se tem algum exemplo de como a psicocrítica se aplicaria às obras dele.
Ou se, além de Machado, o senhor poderia dar mais exemplos e quais seriam as principais características analisadas? Certo. O Machado, de fato, vejam que não é uma coincidência. Machado parece ser o autor mais convidativo a análises psicanalíticas, porque é um dos nossos autores mais francamente psicológicos. Tem um autor, Antônio Calado, escreveu um grande romance que foi muito importante há 2 ou 3 décadas atrás, chamado Quarupi, que ele dizia o seguinte: se demorasse mais um pouquinho, os personagens de Machado não sairiam de casa. O que ele quer dizer com isso? Machado parece não estar interessado com questões nacionais, com imagens sociais no sentido representativo da história. Há quem discorda dessa perspectiva, mas enfim, eu concordo, ela faz sentido de qualquer forma. O que Antônio Calado parece estar querendo dizer é que Machado se interessa por análises francamente psicológicas. Ele quer entender os personagens. E nesse sentido ele é muito psicanalítico. Por quê? Vejam a frase de Antônio Calado. Se Machado demorasse mais um pouco, esses personagens não saíam de casa. A psicanálise, ela parece que lançou sobre o ser humano uma lupa. Vou abrir um parênteses, tá certo? Vou ser machadiano, fazer uma digressão. Quando o cinema aparece, uma das várias distinções óbvias que ele estabelece em relação ao teatro é a naturalização da interpretação. Como o personagem agora, como o ator dispõe do close, ou seja, a câmera chega muito perto dele, ele pode agir de maneira natural, ele não precisa ter gestos expandidos, como no teatro, por exemplo, entende? Ou seja, gestos mínimos, pequenos olhares, tudo isso a partir da câmera de cinema e do olhar do diretor, de como ele foca tudo isso, se torna muito revelador. De uma certa forma, a psicanálise funciona como esse close em relação ao sujeito. Ou seja, a psicanálise não se interessa, não é que ela não se interessa, mas ela não precisa de grandes atos para interpretar o sujeito. Percebe? A psicanálise não precisa interpretar ou não sobrevive através de interpretações de grandes heróis. Como diz Freud, é a psicopatologia do cotidiano que interessa a ele. Ou seja, o que as pessoas agem e fazem no dia a dia é que revela quem nós somos, revela quem elas são. Isso é o que interessa. Então, para eu interpretar uma pessoa, interpretar ela dentro de casa. Sabe? A forma como ela se relaciona com seus pais, com as esposas, com o filho, com os amigos. Ou seja, em ambientes fechados. Isso é interpretação psicológica. No caso de Machado, isso é batata. Isso acontece. Alguns dos personagens de Machado mal saem de casa, a vida na rua não é tão interessante assim. Você pega, por exemplo, Dom Casmurro, é um drama absolutamente psicológico. Quer dizer, a pergunta é... Eu vou fazer um paralelo que não faz muito sentido, mas funciona didaticamente, tá certo? Didaticamente funciona. Se a pergunta era por que Hamlet não se vingava do pai, a pergunta para o Dom Casmurro é por que ele acha que Capitu traiu? Essa é a questão fundamental. Entende? E isso parece que Machado e Freud estão muito, muito próximos. Quando Machado se insere numa tradição de autores que escrevem romances sobre adultérios e relações, como vocês que são de francês, como Flaubert, ou como essa de Queiroz, o que Machado está dizendo, me perdoe, viu, os alunos de francês, Machado ele dá um passo além de Flaubert. O que Machado... tá, não fico raiva não, mas é verdade, o que Machado faz é muito simples escrever um romance sobre traição. É muito simples criticar, sabe? A coitada vivia numa vila dessa, lendo aqueles livros todos. O marido era um banana. Quer dizer, normal que ela se apaixonasse por qualquer gatinho que passasse na frente dela. Tal. Mas isso é muito fácil. O que me interessa é tentar entender a traição menos como um ato de traição, como infidelidade, e traição, tudo que diz respeito à traição. Por que as pessoas traem? E não com quem traiu, por que você supõe estar sendo traído, ou seja, tudo aquilo que está ao redor da traição é que interessa a Machado. Então, a pergunta se para Shakespeare, se para Hamlet, é por que Hamlet não consegue se vingar, a pergunta para Bento, que é um coitado também, é por que ele tem essa fixação de ser corno, sabe? Por que ele tem essa fixação de... Eu como tanto falo, por que ele tem essa fixação de querer ser traído? Mas ele tem essa coisa. Então, isso é uma pergunta freudiana. E aí, o que caracterizaria a investigação psicológica? Vamos investigar o personagem.
Qual é a relação dele com a mãe, qual é a relação dele com a esposa, qual é a relação dele com a vida, sabe? Você veja, deixa eu dar um exemplo aqui no caso do Casmurro, eu acho que vem a calhar e tem a ver com tudo que a gente está conversando. A famosa frase que termina do Casmurro, quer dizer, quis o destino que meu melhor amigo e a mulher que eu amei se unissem e me traíssem. Ele fala isso em outras palavras. Meu melhor amigo e minha esposa se unem para me trair. E aí ele fala, a pergunta agora é saber se a fruta já estava dentro da casca. O que ele quer dizer com isso? A fruta é o elemento final, é aquilo que você colhe. A casca é aquilo que inicia. Quando Bento, e não é Machado que fala isso, e nem é Bento, é Dom Casmurro que fala isso. Quando Dom Casmurro fala saber se a fruta estava dentro da casca, há um sentido, eu ia dizer quase, mas há um sentido trágico nessa expressão. Estou lembrado da ideia de tragédia, né? Para quem nunca ouviu falar em tragédia, tragédia é a ideia de que o final já estava no começo. Ele já estava anunciado. Ou seja, uma tragédia é aquilo pelo qual se espera acontecer. Sabe? Tá tudo, é o destino, tragédia é o destino. Então, Bento acredita que tinha um destino. Qual era o destino dele? Ser traído, ser apunhalado pelo melhor amigo e pela namorada. E ele conta, todo o livro de Dom Casmurro é uma tentativa de provar que a vida dele é uma tragédia. Como assim provar que a vida dele é uma tragédia? De que aquele fim melancólico dele, essa é a questão importante, se inicia, o fim melancólico dele se inicia quando ele conhece Capitu. E nesse sentido, Bento constrói uma longa narrativa, Dom Casmurro, constrói uma longa narrativa para justificar isso. E é isso que ele acredita. Como é que a gente pode pensar isso psicanaliticamente e literariamente? Ora, a psicanálise, como a literatura, ela desnaturaliza a vida. Ela mostra que as coisas são do jeito que são, mas poderiam ser de outra forma. Entende? Ela revela o potencial significador que as coisas têm. Na leitura psicanalítica desse romance, obviamente, eu ia dizer que se Bento fizesse análise, o analista diria, mas por que essa fixação de querer ser traído? Mas por que essa sua obsessão de querer justificar que toda a sua vida se deu, se desenvolveu e se desenrolou em função da sua relação com Capitu? Será que não há outras coisas a partir das quais você pode reconstruir a significação ou reconstruir a imagem que você criou de si mesmo? Entende? Então, isso a literatura faz, a psicanálise parece também fazer o tempo. E tem várias outras coisas interessantes no caso do Casmurro, por exemplo. Uma que está no romance é a relação dele que ele tem com a mãe, ou seja, uma mulher muito forte, que o queria praticamente só, que o promete para a igreja, se nascer, ela fala, se meu filho nascer vivo, ele vai ser padre, e ela manda para ser padre, e quem o tira desse caminho de ser padre é Capitu. Então isso é uma intriga psicológica muito interessante, sabe? E tem um princípio de crítica muito pouco levado a sério, mas que tem um teor psicológico muito interessante sobre o Casmurro, que é Edmilson Fernandes, que ele diz, olha, o problema de Bento não é Capitu, o problema dele é Escobar. E se vocês forem ler o romance, é uma série de passagens na qual a fixação dele é por Escobar. Então ele não se sente traído por ela, mas se sente traído por ele. Quando Bento fala, minha alma era uma casa, e Escobar entrou nessa casa, abrindo as portas e as janelas, sabe, nas passagens nas quais Machado mostra a relação de admiração. Então, essa relação, por exemplo, vou usar uma expressão atualmente muito utilizada, essa relação homoafetiva, talvez, entre essa relação erótica entre Bento e Escobar, talvez seja um elemento psicológico que possa ser levado em consideração para esse triângulo simbólico, esse triângulo imaginário que ele cria na cabeça dele. Outro exemplo em Machado muito forte, e que é muito citado quando você pensa em relação entre psicologia e literatura, é o Alienista, a novela de Machado. O personagem principal, Simão Bacamarte, ele quer tentar diagnosticar todas as pessoas, quer tentar classificar quem é normal e quem é patológico, e quem é doente, quem é louco da cabeça, enfim, quem é pirado. E resumindo muito, já adiantando o final do conto, ele descobre, no final das contas, que essa classificação é impossível. E que o único... Tem uma hora, ele vai para uma cidade pequena fazer isso, e tem uma hora que ele começa a colocar, se não me engano, quase todo mundo da cidade vai internado, ele classifica como louco. E tem uma hora que eu falo, se todo mundo se comporta de uma maneira X, e eu não, porque eu sou o único que estou do lado de fora, então o louco sou eu. Veja, óbvio que tem questões literárias de ironia aí de Machado, interessantes, que é questão fundamental aí nesse conto, que é a ideia
do ridículo humano, que é tentar dar uma ordem, uma forma ao que é infinito, que é o comportamento humano. Mas aí tem uma aproximação muito forte de algo inaugurado pela psicanálise, que é a desnaturalização da normalidade. Ou seja, Machado, nesse sentido, é muito perto de Freud, de dizer o seguinte: a única coisa que nos diferencia daquelas pessoas que nós chamamos de louco é um aspecto econômico, é a quantidade, sabe? Tem aquela frase Caetano, né? De perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal, de verdade. É mais ou menos isso que o Machado faz. E que é muito próximo de um olhar psicanalítico. As mulheres machadianas, os seus contos, todas elas se apresentam como matéria de análise psicológicas interessantíssimas. E nós temos outros autores também no Brasil, obviamente, a partir dos quais você pode fazer análises psicológicas. Mário de Andrade foi um autor extremamente impactado pela descoberta da psicanálise na década de 20. Foi um dos primeiros autores a ler Machado. Autores como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa também escreveram obras que, do ponto de vista psicológico, são extremamente ricas. Sabe? Então, a gente tem, na literatura brasileira, temos alguns autores que dá para fazer bastante interpretação. Bom, já que a gente está falando um pouquinho de Machado e tudo mais, a gente queria saber qual é a tua vertente, qual é o teu trabalho quanto a Machado. Eu tenho duas abordagens em relação a Machado que, no final das contas, se confundem completamente. Uma é a ideia do humor, Machado, e que não deixa de ser uma espécie de nó desse humor que eu trabalho entre a literatura, a psicanálise e Machado. Porque Freud escreve sobre o humor. Veja, Freud tem 2 textos muito importantes sobre o humor. Um chama-se Os Xistes e sua relação com o inconsciente. Xistes, para quem nunca ouviu falar essa palavra, é uma espécie de piada que sai sem ser planejada. Ou seja, você não tem a intenção de fazer graça, mas acaba fazendo graça. E o outro texto dele é um texto curtinho, mas muito legal, chamado Humor. Em ambos, você percebe uma leitura do humor reveladora. Como assim reveladora? Não é simplesmente o Machado não está interessado no humor físico, enfim, não está interessado no humor de gargalhada. Machado está interessado numa espécie de humor. Desculpa, Freud. Freud está interessado numa espécie de humor através do qual o sujeito inconsciente se revela. É um chavão essa expressão, o sujeito inconsciente. Mas, ou seja, é aquele que estava recalcado, aquele que parece não vir à tona. Através do humor, ele vem, ele aparece. E Machado está lá o tempo todo. Quer dizer, interessa muito para tentar analisar como, através do humor, Machado parece está querendo falar sobre o ser humano. No caso de Brás Cubas, um aspecto muito importante é a ideia do tédio. O tédio, para Machado, parece ser a ausência completa de significado da vida. E isso é apresentado na obra de Machado várias vezes a partir do humor. Ele tem um capítulo chamado Capítulo que Fugiu a Aristóteles. Em todos eles ele trata isso de maneira muito bem-humorada. O meu outro interesse, que é isso sobre basicamente isso que a gente está falando, que é o olhar psicológico. Me interessa muito tentar entender como é que Machado conseguiu capturar o nosso comportamento, fazer análises psicológicas do ser humano, e como isso se transforma, se revela através da forma literária. Ou seja, como é que o romance de Machado, ele, através da sua própria forma, através da sua própria escritura, fala sobre o sujeito. Sabe? E isso é um pouco mais complexo, porque nos remete a que a gente começou a falar no começo da conversa. Ou seja, vamos dar um exemplo absurdo e por isso bom. Imagina que eu escrevo agora um conto, um romance. Bem, eu escrevo um romance. Eu posso escrever um romance com todas as ideias psicanalíticas do mundo, e ainda assim o romance ser ruim. Entende? Eu posso escrever uma obra literária com todas as melhores e mais louváveis ideias do mundo, e ainda assim esse romance ser ruim. Eu posso fugir um pouco da psicanálise para vocês entenderem o que eu quero dizer exatamente. Eu posso escrever um romance que critique o racismo, que critique a xenofobia, que critique o machismo, sabe? Um romance com ideias dignas e libertárias, mas ser ruim. Isso é possível. Eu posso fazer isso. Quer dizer, eu tenho muito mais capacidade de falar sobre essas ideias do que de escrever um romance. Eu não sei escrever literatura de ficção. O que me interessa é mostrar como Machado não apenas sabia falar coisas interessantes sobre o comportamento humano, e aí esse comportamento humano, para mim, entra sempre via o olhar psicanalítico, mas como é que isso se dá através da forma literária. Sabe, no caso de Dom Casmurro, isso se dá, obviamente, através de uma escritura de si mesmo, ou seja, Machado cria um narrador ficcional
que em algum momento comete um enorme erro que todos nós cometemos em algum momento da vida, que é supor que falar sobre nós mesmos é muito fácil. Já vou falar sobre mim mesmo. Vou fazer uma aproximação agora de psicanálise da literatura. Qualquer estrela da televisão, qualquer ex-Big Brother, escreve uma biografia, uma autobiografia. Óbvio que ele não escreve, ele paga para alguém, mas, enfim, ele vai falar sobre si mesmo e acha que é fácil falar sobre si mesmo. Todo mundo acha que é fácil falar sobre si mesmo, não é isso? No entanto, falar sobre si mesmo tem implicações graves. Ou seja, ao falar sobre si, você acaba entrando em contato e se deparando com coisas em relação, se você fala de maneira profunda, interessante sobre si mesmo, que você não tinha com a qual você não tinha se deparado, coisas que você não tinha parado para pensar. É o que acontece com o Dom Casmurro. Ou seja, o Dom Casmurro, ele já velho, aquilo que a gente conversou, quer dizer, ele percebe que a vida dele é um fim melancólico, ele quer provar que a vida dele é a melancolia e que a vida dele não deu certo em alguma medida, em várias medidas, por causa de Capitu, e vou falar sobre mim mesmo, vou escrever sobre mim. E ele se dá mal, porque ao escrever sobre si mesmo, ele percebe, ele não fala isso, mas em algum momento fica claro que a culpa não é dela. Veja se vocês entendem o que eu falo. O romance Machado é genial, Dom Casmurro. O romance escrito por Dom Casmurro é cheio de problemas. Por que o romance de Dom Casmurro é cheio de problemas? É cheio de hesitações, cheio de zigue-zagueados, cheio de inconstâncias. Porque o sujeito que está escrevendo também está sentindo isso. Percebe a articulação entre a questão psicológica e formal? Não sei se vocês já tiveram essa experiência ou conhecem pessoas que já tiveram, mas não é muito diferente de quando você deita num divã e começa a falar sobre si mesmo para um analista. É mais ou menos isso, sabe? É um processo de autoconhecimento que esses personagens propõem. Na maioria das vezes é doloroso. Como na análise, Bento provou que falar e se conhecer é extremamente doloroso. Então, esse tipo de abordagem literária me interessa. Acho que tanto Freud como uma relação que a gente pode estabelecer entre Freud e os grandes autores é essa. Todos eles nos revelam imagens menos nobres dos sujeitos. Muito obrigada, professor. Excelente reflexão, de verdade. Especialmente para mim, que sou apaixonada por essa área. E eu consegui me ver muito no que o senhor falava, no sentido de que o que eu carinhosamente chamo de psicotapas, que é quando o jornalista psicólogo, ele faz aquela pergunta que vai tirar você da sua zona de conforto. Exato. Você vai pegar uma verdade absoluta que tinha na sua cabeça e fazer, poxa, será que isso realmente é uma verdade absoluta? Eu simplesmente botei ali e nunca parei para pensar sobre. A partir de hoje eu vou usar essa expressão em minhas aulas, viu? Psicotapa. Eu vou utilizar, foi ótimo. Isso mesmo. Então, professor, com relação aos currículos que a gente tem, o ensino de literatura, ele tem uma visão muito historicista. E essa abordagem é uma abordagem que recebe muitas críticas. Com isso, sempre tem essa preocupação de tentar achar uma abordagem diferente, uma abordagem que se adeque melhor. De que forma a relação psicologia-literatura poderia contribuir nessa área? Certo. Aí eu vou ter que falar sobre dois pontos que parecem ser mais distantes, mas não são do nosso assunto principal. Primeiro é o seguinte, no caso da literatura brasileira, a nossa literatura nasceu sobre o signo da nacionalidade, sobre o signo da história. O que eu quero dizer com isso? No século XIX, quando começou-se a fazer um tipo de literatura que a gente passou a chamar de literatura brasileira, que esse título, literatura brasileira, pretendia se diferenciar do que era portuguesa, isso se alicerçou na construção de uma imagem nacional. Ou seja, fazer literatura brasileira implicava falar do Brasil. Dito isto, vejam, vamos pensar de outra forma. Freud não queria falar sobre o alemão. Freud nasceu na cultura alemã, certo? Não era na Alemanha, mas era a cultura alemã. Freud não estava preocupado em falar do alemão. Freud não estava preocupado. Freud tinha Freud era um homem pretencioso no bom sentido da palavra, se existe possibilidade. Era um homem ambicioso. Ele queria falar sobre o ser humano. E nesse sentido, não é à toa, por exemplo, se a gente pensar no que eu estava conversando com vocês anteriormente, quando ele quer provar o complexo de Édipo, ele vai em Sófocles e diz, eu estou tão certo que esse sujeito, na Grécia Antiga, já falava o que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Porque Freud não estava preocupado com nacionalidade. Freud queria falar sobre o ser humano. O ser humano no sentido amplo, abstrato e universal.
sabe? Não quer dizer que ele não fosse capaz de reconhecer que a psicologia é um processo mutuamente individual e cultural, mas ele não institui barreiras para a sua teoria. Veja a diferença entre o que seria um olhar psicológico das coisas e qual é o contexto do surgimento da literatura brasileira. A literatura brasileira queria, antes de tudo, falar do brasileiro. Então, isso parece que em algum momento, e até hoje, de diferentes formas, parece ser uma perspectiva muito importante na história da literatura brasileira. A literatura brasileira parece sempre estar querendo falar do Brasil, de diferentes formas, algumas de maneira rica, outras de maneira mais simples. O processo, ser um processo obviamente legítimo também, falar do Brasil, falar de qualquer coisa é legítimo. Só que quando você leva isso para o currículo, e essa é a sua pergunta específica, quando você leva isso para o currículo, você reduz a literatura a um instrumento de conhecimento de um elemento restrito, que é o Brasil, e que é a história do Brasil, particularmente no século XIX, que é o que mais se estuda ali no segundo ano, particularmente do ensino médio, certo? Enquanto que a psicologia, um olhar psicológico da literatura, não está muito interessado em falar, em olhar para o brasileiro, está interessado em olhar como o brasileiro é uma das manifestações possíveis de ser humano. Percebe a diferença? Isso é a questão fundamental. Deixa eu dar um exemplo psicanalítico. O que eu falo agora é uma possibilidade enorme de estar errado, eu estou pensando nisso agora. Mas, enfim, não sei se eu vou discordar em mim mesmo depois. Mas quando você pega o processo de nacionalização da literatura brasileira no século XIX e essa obstinação em fazer com que a literatura brasileira, antes de tudo, seja brasileira e não literatura, está claro isso? Ou seja, antes de tudo, a literatura brasileira tem que falar do Brasil. Por quê? Porque se ela fala do Brasil, ela é brasileira e não portuguesa. É mais ou menos isso, resumindo muito mais ou menos isso. De certa forma, a gente pode olhar isso do ponto de vista psicanalítico, através do processo de narcisismo. Ou seja, eu acabo me iludindo achando que determinados traços da minha imagem ou da minha personalidade podem me definir como um sujeito diferente do outro. Ou seja, há um grau de radicalização na tentativa de diferenciação do outro a partir de elementos muito óbvios. Essas coisas não se dão através somente, pode ser, mas não é somente através da roupa, do corte de cabelo ou de uma forma de se expressar. Tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento. Talvez seja uma fase necessária, mas é parte de um projeto, parte de um processo. Mas há um processo aí de diferenciação narcísica. É o que a literatura brasileira faz no século XIX. Ou seja, a obstinação da literatura brasileira em ser diferente da portuguesa é tão grande, desculpe a pobreza do exemplo, mas obriga ela a se vestir de Carmen Miranda, obriga ela a se vestir de verde e amarelo o tempo todo. Por quê? Porque são os elementos óbvios que a diferenciam da literatura portuguesa. Quando chega Machado é a maturidade da literatura brasileira, porque ele diz assim, eu vou fazer literatura brasileira sem ser verde e amarelo. Como? Falando de coisas profundas, coisas íntimas, coisas que nós podemos ser, independente de serem evidentemente brasileiros. Entende? Que é a mesma coisa quando você chega na idade adulta. Você fala, bem, eu vou ser eu mesmo. Mas se ninguém achar que eu estou sendo eu mesmo, problema, porque eu agora sei o que eu sou. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu fui claro ou piorei a situação. Não, foi claro. Não, eu até gostei muito, porque eu fiquei me lembrando também um pouco da minha adolescência e tudo mais, e das minhas aulas de ensino médio. Só uma dúvida rapidinha, uma questão fora do nosso roteiro, assim. Eu queria saber, atualmente, na literatura contemporânea, que exemplos o senhor poderia trazer, por exemplo, dessa maturidade de não estar o tempo todo buscando a identidade brasileira, mas que trouxesse também esses aspectos psicológicos dentro da obra? Tem um autor vivo, eu não sou um grande leitor de autores vivos, mas há um autor vivo que eu acho muito interessante, muito bom, chamado Cristóvão Tesa. Ele tem 2 livros interessantíssimos, extremamente psicológicos e com uma sofisticação narrativa muito grande. Um é O Filho Eterno, que ele fala sobre a experiência de ter um filho com Down, e outro é O Professor. É uma história de um sujeito já de meia-idade que passa por crise de meia-idade. Não são romances parece que são romances que não se preocupam com o Brasil. Parece que são romances. Ele é um grande autor, eu acho um autor muito interessante, rico, que não parece estar necessariamente interessado em falar do Brasil, sabe? Parece que a preocupação dele é um estudo literário com evidências psicológicas muito fortes. Então, ficaria essa dica. O Cristóvão Tesa, acho muito interessante.
Bem, a gente falou muito sobre análise psicológica dos personagens. Então, a gente queria saber, assim, o que seria essencial para a gente fazer uma análise dos personagens? Quais características? O que seriam os fatores essenciais para isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se propõe a fazer uma análise psicológica do personagem é tentar entender a trama, a forma como o personagem se relaciona com outros personagens, mas o mais importante é pôr em suspensão a atitude do personagem. E aí, calma, não se trata de desconfiar em hipótese alguma, ou de pôr em suspensão a atitude do personagem, é fazer o que a gente fez aqui com o Lucas Moura. Não é hipótese nenhuma, nunca, imaginar que existe uma interpretação para a atitude do personagem fora da obra, na cabeça do autor. Não tem como saber o que se passava na cabeça do autor. A suspensão ou a desconfiança em relação à atitude do personagem deve ser respondida pela própria trama, pela própria construção do personagem. Em que momento você tem que analisar e tentar entender em que momento aquelas atitudes parecem inconsistentes, consistentes, qual o tipo de desejo que ela revela. Tem um clichê psicanalítico que se tornou clichê porque é verdade. Você pode olhar para o personagem e perguntar assim, será que esse personagem realmente quer o que ele deseja? Essa frase ela parece lançar o personagem em duas dimensões. Ou seja, até que ponto aquilo que ele faz conscientemente revela, esconde ou concretiza os seus desejos que nem ele mesmo tem consciência. Sabe? Então é importante analisar o comportamento do personagem, as atitudes dos personagens, sabe? É um olhar psicológico. Acredita que aquele sujeito ali aquele personagem é um sujeito. Como é que você pode interpretá-lo dentro da trama ficcional? Sempre dentro da trama ficcional, tá certo? Sem extrapolar. A psicanálise é um instrumento que lhe ajuda a dar significado ao livro. O livro, o romance, o poema, ele não pode estar, em hipótese alguma, subjugado à teoria psicológica. Outra coisa que eu acho muito importante, que a gente não pode perder de vista, é que é o seguinte: a psicologia ela não é um elemento estável ao longo da história do Ocidente. O que eu quero dizer com isso? Desde o século XVI, desde Cervantes, a gente começou a conviver com um tipo de personagem que a gente chama de personagem moderno. Um romance moderno, um personagem moderno. O que caracteriza basicamente isso, resumindo muito, é uma espécie de concepção individual. Ou seja, Don Quixote é um personagem individualizado, Hamlet é um personagem individualizado. Isso que eu estou chamando de individualidade, apesar de existir no século XVI, talvez não seja a mesma individualidade que exista hoje, que provavelmente não é a mesma a qual as pessoas se referiam na Idade Média ou no período clássico. O que a gente chama de subjetividade não é um elemento fixo. Entende? Existe ao longo da história do Ocidente diversas formas de subjetividade. Quando você fala fulano amava cicrano, amar não é algo definitivo. Percebe? A forma como as pessoas amam hoje é diferente de como amavam há 200 anos atrás, 300 anos atrás, há 500 anos atrás. Isso é fundamental quando você faz uma análise psicológica do personagem. Tentar entender como, em que medida, aquele personagem e aquela trama são capazes de catalisar e expressar um modo de subjetividade corrente em determinado período. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que vale a pena sempre estar atento a isso. Professor, com relação assim, a gente está falando sobre alguns personagens, mas eu me pergunto, a cultura pop, a cultura de massa que a gente tem hoje, esses personagens presentes nessa cultura mais popular e mais contemporânea, qual a principal diferença nesse aspecto psicológico dos personagens que a gente tinha mais na literatura clássica? Aqueles que a gente costuma estudar na escola, por exemplo. Porque são arquétipos diferentes, né? Então, eu gostaria de saber qual a principal diferença de aspectos psicológicos entre eles. Veja, aí tem um monte de coisa que a gente pode falar. A primeira é o seguinte: do ponto de vista psicológico, vou relembrar, o grande risco de você fazer uma análise, eu vou usar um termo uma forma de falar, que é ser pejorativo, uma análise psicologística, psicanalítica, no pior sentido da palavra, ou uma análise sociológica exagerada,
ela tende a desconfigurar o caráter literário da obra e olhá-la simplesmente como um documento psicológico ou sociológico. E aí não interessa se a obra é boa ou ruim, interessa vê-la como expressão de uma sociedade e expressão de uma psicologia. Por isso que eu falei, uma análise, uma crítica literária que se embasa em aspectos psicológicos, ela deve tentar entender como é que essa porção psicológica dos personagens da trama se expressa através da forma, tá certo? Nesse sentido, a cultura pop ela pode oferecer o mesmo manancial psicológico do que o que se costuma chamar de cultura erudita acadêmica. A princípio não haveria tanta diferença assim. A princípio, quer dizer, potencialmente, um bom crítico literário enxerga numa obra coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Então, sei lá, um bom crítico literário pode enxergar em Batman um problema psicológico muito grave, já que ele viu o pai e a mãe sendo assassinados e passa o resto da vida querendo resolver os problemas sociais da cidade de Gotham City. Entende o que eu estou querendo dizer? Sei lá, eu posso transformar isso num aspecto psicológico. Eu posso também analisar outras questões. Do ponto de vista da cultura pop, a porção psicológica ela não é valorativa. Ou seja, está ou não está em determinado tipo de manifestação artística. A princípio, ela está em todas. Percebe? Não é a análise psicológica não é a propriedade da cultura erudita, em hipótese alguma. O que eu acho, sinceramente, é que, por um lado, eu acho que eu estava falando agora de modo de subjetivação, né? Cada época tem seu modo de subjetivação e é importante se reconhecer isso. Eu acho que a gente, independente do gosto, eu acho que é importantíssimo a gente reconhecer que a cultura pop hoje ocupa no cenário cultural uma força extraordinária. Percebe? Eu não posso fingir que um adolescente, na grande maioria das vezes, prefere ir para o cinema assistir um filme de super-herói do que ler um romance, mesmo um romance contemporâneo. Acho que a cultura pop tem uma porção fundamental, ela conquistou uma parte fundamental da atenção de um público que está em fase de formação cultural, tá certo? Nesse sentido, um bom educador ele deve ser capaz, por exemplo, de sair da superfície mais simplória do que essas manifestações populares, pops, apresentam e tentar dizer, tá bom, você gosta desses personagens, mas tenta analisar de outro ponto de vista, tenta sair do lugar comum, entende? Então, não é muito diferente do que um bom professor de literatura vai fazer com uma obra literária, entende? Que tentar sair sempre do lugar comum, lançar um olhar diagonal. Eu acho que não dá para fingir que a cultura pop tem um impacto muito grande, sabe? Não dá para fingir, por exemplo, que de alguma forma isso vai ter que aparecer nos currículos, tem que aparecer na escola, sabe? Não dá para fingir que um adolescente vai começar a gostar de ler lendo Machado. Não vai. Talvez passe por outras etapas mais simples e outras mais complexas. Eu não estou falando que história em quadrinho ou que cultura pop é mais simples do que Machado. Eu imagino que existam vários estratos, várias possibilidades diferentes desse tipo de manifestação. Então, resumindo, psicologicamente, você pode reconhecer elementos psicológicos, fazer análises psicológicas em qualquer estrato cultural, na música, no cinema, nas histórias de quadrinhos, sabe? Eu acho que tá lá. Eu acho que é importante olhar sem preconceito, mas ser crítico. São duas coisas que devem andar junto: olhar sem preconceito, mas ser crítico. Então, até agora a gente falou sobre contos, filmes, N coisas, mas a gente não falou sobre a tão esquecida poesia. Você poderia falar um pouco sobre essa relação entre psicologia e poesia? Sim, acho que quase tudo que a gente falou até agora dá para ser aplicado à poesia, sem problema nenhum. Tem um aspecto interessante que a gente pode pensar do ponto de vista psicológico, é o seguinte: se a gente pensar na psicologia, na poesia lírica, ou seja, aquela que parece, para usar uma expressão de um crítico importante, aquela que parece nascer de um nó na garganta do sujeito, ou seja, a poesia lírica é aquilo que parece que está mais íntimo, aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais próximo do que se supõe ser a individualidade do sujeito que declama aquele poema, que fala, que escreveu. E não precisa pensar no autor biográfico, tá certo? Pensando numa instância ficcional ou autoral, ou seja, aquele poema fala sobre alguém
e ao mesmo tempo a fala de alguém. Eu não preciso me preocupar com a questão biográfica aí. Nesse sentido, parece que a psicologia encontra na poesia lírica um canal direto para chegar no desejo do personagem, para chegar no desejo do sujeito, sabe? Quer dizer, se num romance ou num conto você passa pela trama, você passa pela relação entre personagens, você passa por aspectos socioculturais. Se você, óbvio, estou sendo claro aqui, se você pensa no ponto de vista lírico, a impressão que você tem é que você está direto no canal, você está indo direto na fonte. Sabe? Parece que aquilo ali é a voz do sujeito realmente permitindo que o leitor entre em contato com os seus desejos, sabe? E aí tem uma questão interessante psicológica e teórica, que é o seguinte: na medida em que você, por exemplo, na medida em que você abandona uma posição crítica teórica de acreditar que uma obra literária tem um significado em si mesmado, ou seja, acreditar que uma obra literária por si só ela tem um significado dependendo de quem lê, você fala, bem, não é assim. Parte do significado de uma obra se concretiza, se atualiza e passa a existir na relação que ela tem com o leitor. Você não pode imaginar que alguém que leu Rabelais há 100 ou 200 anos atrás vai ter a mesma leitura de alguém que lê hoje. Não falo, ninguém pode acreditar que alguém vai ler Cervantes do mesmo jeito que lê hoje. Mesmo Machado da época e hoje. Quer dizer, o processo de comunicação e de relação é fundamental para a emergência de significados, para a produção de sentidos de uma obra. Nesse sentido, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que o poema lírico, a poesia, pelo seu caráter às vezes abstrato, às vezes hermético, óbvio que eu estou falando de um tipo de poesia mais discursiva que tem a ver com o que a gente está falando aqui, ela parece ser, isso é interessante, ela parece se abrir como possibilidade para o leitor reconhecer no poema e formalizar no poema coisas que ele sente e nunca conseguiu dar o nome. Entende? Ou seja, quem fala isso é Lima Barreto, num texto dele chamado O Destino da Literatura. Ele fala assim, olha, obras medíocres, mas cheias de peripécias, você lê e fala assim, poxa, esse autor tem muita criatividade, eu nunca conseguiria escrever uma história dessa. Quanto que as maiores obras da humanidade, você lê e fala assim, pô, a impressão que eu tenho é que eu já vi essa história. A impressão que eu tenho é que eu já senti isso. Por isso que ela é grande. Porque ela não parece ser algo inventado. Ela parece ser a captura dos nossos sentimentos. Então, um poema, ele parece oferecer ao leitor a possibilidade de reconhecimento daquilo que ele sente e não conseguiu dar o nome. Óbvio que isso também pode acontecer com romance. Talvez na mesma medida. Eu estou respondendo isso agora porque você me perguntou sobre o poema. Mas o poema oferece essa possibilidade. De uma certa forma, o poema é um psicopata. Porque assim como você está numa sessão e fala assim, meu Deus do céu, então é isso que eu estava sentindo. E dá um nome, sabe? E ao dar um nome, parece que fica mais fácil lidar com o sentimento. Quando você pega um poema de Drummond, você pega um poema de Bandeira, que tem uma linguagem aparentemente tão simples, tão coloquial, você lê e fala, porra, mas era isso que eu estava sentindo, eu não sabia me expressar. O cara vem e coloca no papel, agora está fácil. Agora eu consigo conversar comigo mesmo. Então parece que a poesia é um canal privilegiado para o sujeito acessar uma série de desejos que, por serem desejos e não vontade, são extremamente complicados de serem nomeados e de serem sentidos. Professor, com relação, assim, o nosso papel enquanto professores e tendo essa consciência desse aspecto psicológico dentro da sala de aula, na relação com a literatura, o intuito desse podcast, né, do podcast, é atingir um público geral. Então, eu pergunto enquanto professora, mas alguém que seja um pai ou um responsável por um aluno, de que forma é possível a gente auxiliar no desenvolvimento saudável, na saúde mental de crianças e adolescentes através desse processo de ensino-aprendizagem que aborda essa relação psicologia e literatura? Deixa eu dar um exemplo. Tem a famosa diferenciação que Aristóteles faz de literatura e história. Ela diz que a história, o que aconteceu, o que acontece, tá? A literatura é aquilo que poderia ter acontecido. Eu
eu não preciso citar Aristóteles numa aula de literatura, nem quando eu estiver conversando com meu filho para dizer a ele a importância da literatura. Mas eu vou usar duas palavrinhas aqui que podem ganhar outros significados, mas agora eu quero que elas tenham um significado específico. Nós experienciamos uma série de coisas na nossa vida. Mas ainda assim, a quantidade de experiências que nós temos na nossa vida são extremamente limitadas. Pensando machadianamente, é assustadora a ideia de como nossas experiências são limitadas e parecidas com as dos outros. Quer dizer, eu vou me autoficcionalizar agora, tá certo? Fazer uma ficção de mim mesmo. Imagine que o ódio que eu tenho pelos meus pais é tão grande que eu tenho uma obstinação em dizer que a minha vida é diferente da deles. Que eu, percebe? Enfim, as pessoas fazem isso, sentem isso. Ou um complexo narcísico, alguma coisa desse tipo, querem provar para si mesmo que não tem uma vida tão medíocre quanto as dos seus colegas, das pessoas com as quais convivem. Não, as coisas não são muito diferentes. Quer dizer, você passa 17, 18 anos da sua vida estudando para entrar numa faculdade, se você for classe média, para arranjar um emprego. Em algum momento você acha que está apaixonado, em algum momento você se ilude achando que está amando, em algum momento alguém fala algo que você gosta de ouvir e escolhe essa pessoa para ter um filho ou para morar junto. Na maioria das vezes, ou uma dessas duas pessoas morre ou não dá certo essa relação. E as coisas vão seguindo, quer dizer, não é muito diferente. A vida que vocês têm até hoje é muito parecida com a que eu tive, sabe? A gente cria em nós mesmos uma necessidade de achar que está amando, está sendo amado, de ter filhos e tal. As experiências são muito limitadas. São muito limitadas. Tá? Talvez por isso a gente queira tanto viajar, para ampliar um pouco o leque de experiência. O que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente experiencia é o que a vida é. A literatura nos oferece, como diz Aristóteles, não o que a vida é, mas o que a vida poderia ser. Então o que a literatura faz é nos oferecer vivências que nós nunca vamos experienciar. Ou seja, a literatura mostra que a minha vida é de uma forma, mas poderia ser de outra forma. Ela me oferece uma série de possibilidades que desnaturalizam a minha vida. Quer dizer, isso é extremamente saudável. Então, por exemplo, eu fico imaginando o que se passa pela cabeça de alguém que descobre que tem um câncer terminal. Eu fico imaginando o que se passa pela cabeça de alguém que está internado no UTI com respirador com Covid-19. Sabe? Eu fico imaginando que, ao mesmo tempo que é algo extremamente doloroso, é fantástico também. Por quê? Porque é um momento raro da vida no qual parece que há um real sentido de priorização e de retrospecto. A consciência da brevidade ou de que a morte está chegando, por mais que eu me esforce agora, eu não consigo sentir de maneira tão urgente aquilo que alguém que sabe que vai morrer de fato sente, em relação ao que é importante ou não é na sua vida, ou redimensionar tudo que tem na sua vida. O problema é que, por hora, eu não quero ter essa experiência verdadeira. Por hora, sabe, assim, é fantástico. Eu acabei de falar, é fantástico. Imagina, porra, eu sei que eu tenho um câncer que vou morrer daqui a 6 meses. Caramba, finalmente eu vou perdoar minha mãe, sabe? Vou fazer as pazes dos meus irmãos. Vou ligar para aqueles meus 2 amigos que eu briguei, pedir desculpa. Vou parar de falar com o meu mundo de gente chata, parar de perder tempo com as coisas, porque eu vou morrer daqui a 6 meses. É um senso de prioridade incrível. Só que eu não quero morrer daqui a 6 meses. Eu não quero ter essa experiência. Agora, não sei daqui a um tempo, mas agora eu não quero ter um câncer. Então, a literatura, ela não vai me oferecer uma experiência, mas ela vai me oferecer o vislumbre dessa vivência. Ou seja, você, através da literatura, você consegue desnaturalizar a sua vida e ver que ela poderia ser de outras formas. Você pode viver coisas que não me colocam em risco, ou você vive coisas. Freud fala isso. Freud fala assim: a literatura é uma coisa maravilhosa. Eu me coloco no lugar de heróis, herói no sentido da literatura, não grandiosos, quer dizer, personagens, vivo situações extremas durante algumas horas, durante alguns dias. Eu vivo aquilo intensamente, mas quando acaba, eu fecho o livro, bem, eu vivo, vou jantar, fazer um sanduíche. Mas ela me oferece essa possibilidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é extremamente saudável. Você perceber que as coisas são de uma forma, mas poderiam ser de outras. Poderia ser de outra forma. Então,
fico imaginando, por exemplo, na descoberta e na epifania de pessoas que, através da literatura, descobrem que a dinâmica familiar na qual elas estão inseridas não é uma regra. Entende? Ou seja, você vive numa casa, numa família, e acha que aquilo é a possibilidade de ter uma família. Quer dizer, você acha que é normal as pessoas se agredirem, se baterem. E, de repente, você, através da literatura, descobre que não é bem assim, que é possível encontrar famílias que se amam. Ou o oposto. Você vive numa família que as pessoas se dão bem e você descobre, bem, não é sempre assim que a coisa acontece. Você pode... Eu acabei de falar para vocês sobre a limitação das experiências que nós temos, né? E como parece que toda a nossa vida traça um caminho. Isso é muito confortável. Isso é muito confortável. Acreditar que nós temos que fazer alguma coisa, que precisamos chegar a algum ponto. Essa teleologia, essa coerência, ela é muito confortável, sabe? Porque senão isso traria uma angústia constante, a ideia de eu sempre precisar descobrir e decidir o que eu vou fazer toda hora. Mas quando, por exemplo, você lê Brás Cubas, estou falando isso porque a gente falou de Machado, certo? Quando você lê Brás Cubas, você percebe o seguinte: como é que eu poderia permitir que o acaso tomasse um pouco mais conta da minha vida? Será que eu realmente... Tem uma passagem em Brás Cubas que é interessante. A mãe dele morre, ele sobe para a chácara, o pai dele depois vai encontrar ele e fala assim: Cubas, está na hora de você descer. Brás, está na hora de você descer, casar e entrar para a política. E ele se recusa a fazer isso. Por quê? Porque se casar e entrar para a política é seguir um rumo, seguir um destino, seguir um caminho mais ou menos previsível para alguém do status social dele. Entende? Quer dizer, Brás Cubas é um romance sobre o caos, sobre a contingência como sendo a forma inevitável de estar vivo. Descobrir isso de maneira íntima, não digo só em sala de aula, mas descobrir isso de maneira íntima, eu costumo pensar que isso é um problema familiar. Porque alguém que entende Brás Cubas vai criar algum problema no jantar em casa. Vai questionar os pais, vai se questionar, sabe? Vai gerar uma série de problemas extremamente saudáveis. E aí, o que eu vou falar serve para hoje, mas acho que serve para sempre. Se você pensar em como a nossa condição contemporânea é extremamente limitada, quer dizer, as pessoas cada vez menos vivem as cidades, cada vez mais moram em condomínios, em escolas extremamente, sabe, sectárias, têm vidas extremamente limitadas. A literatura é uma tapa na cara, assim. A literatura, ela oferece, ela quase impõe a necessidade de você reconhecer que há outras possibilidades de estar no mundo que não aquela que você acreditava ser a única. Isso é muito saudável e se a gente se esforçar um pouquinho, tem a ver com o que a gente começou conversando. O processo, a relação da análise, da psicanálise com a literatura, que é a desnaturalização da vida. Sim, eu quero deixar claro que eu amei essa conversa que eles estão tendo. Foi muito bom, foi muito produtivo aqui. E dizer assim, completando a fala do senhor, que é exatamente isso, esse processo de entrega da literatura, eu percebo uma dificuldade muito grande nos alunos de criar essa relação, porque a literatura ela é mandatória, ela é obrigatória. Então você não vai se entregar a algo que você não está escolhendo e que está sendo imposto a você. Como o senhor falou, a partir dessa perspectiva muito cronológica e muito, assim, muito fechada, que ignora os gostos e as particularidades dos alunos. Enfim, de maneira geral, agradecer novamente e dizer que foi muito boa a nossa conversa e que espero que o senhor continue assim, nesse contato com o PET. Nós agradecemos. Lógico. Conte comigo para qualquer coisa. Obrigado. Parabéns pela mediação. Foi ótimo. Fiquei super à vontade. Obrigado pelo convite e que o PET continue tomando esse tipo de iniciativa. Parabéns. Muito obrigado. E vamos aguardar o retorno das aulas. Forte língua, racha o corpo.